É, lembra que quando eu comecei aqui a falar dos passos, que a gente precisa atender à legislação, que ela está relacionada ao conselho de classe e órgãos sanitários, certo? Porque quem vai falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, não é o professor Nilson Pita, não é o professor XYZ, não é a professora fulana de tal, não é ninguém, é o seu conselho de classe. E não adianta você ficar bravo com as outras pessoas por conta disso. Então, vale a pena você reconhecer a legislação. Por isso que eu comecei te falando de capacitação, de escolher a sua área, de reconhecer o cenário que você está inserido, para você não ficar colocando você mesmo, não ficar colocando pedras no seu caminho. Então é importante. E o órgão sanitário também. Antes de começar a te falar mais a respeito do órgão sanitário, eu quero te mostrar que é possível. Olha aqui, ó. Essa é a minha licença de funcionamento do meu estabelecimento, tá? Essa tem validade até 26/11/2020. Essa foi uma outra que eu achei aqui anterior, que tinha validade até setembro de 2018. É claro que toda vez que a vigilância sanitária vier até você, ela vai te fazer exigências e você tem que estar disposto a isso. Você, profissional de saúde, tem que saber que a legislação existe para isso. E se você está dentro do que o seu conselho determina e das exigências que a própria vigilância sanitária faz, tá tudo bem. Olha aqui, ó, mostrar para você também um certificado de dedetização. Lembra que eu te falei há pouco que a gente precisa estar dentro da legislação vigente e eu preciso seguir como segmento de saúde. Falei muito no vídeo anterior a respeito de coleta de produtos, de resíduos, né? E aqui eu estou mostrando para você o seguinte, olha, eu tenho que fazer a dedetização do meu ambiente. Uma das vezes a vigilância virou para mim e falou assim, olha, precisa aqui de uma placa que não deve fumar no ambiente. Ok. E a gente coloca a placa. São coisas assim, mínimas. Se você transmite uma situação de higiene, de segurança, de controle, e você tem evidências que a gente chama de evidências objetivas, acabou. Você não vai ter problema com vigilância, você não vai ter problema com outras situações. A única coisa que você precisa ter é cuidado com antes e depois, as fotos mirabolantes, autorização de pessoas para colocar essas fotos e como que você trata essas fotos. E aí, eu quero falar com você a respeito de um assunto que alguns não conhecem, outros conhecem, mas a grande maioria para nesse caminho das pedras e trabalha até de certa forma clandestina. Você precisa ter um CNPJ. E um CNPJ de microempresa, pelo menos. Não pode ser MEI, porque ela não comporta esse CNAE, que é um código nacional, Código Nacional da Descrição de Atividade Econômica. Entendeu? Então isso daqui, olha, que determina qual é o seu ramo de atividade. Então qual que é o seu ramo de atividade? Atividades estéticas e outras relativa a serviços de saúde e cuidados com a beleza. Esse é o CNAE que você vai utilizar para abrir a sua empresa. Mas aí, olha, a gente volta numa outra situação. Tô fazendo aqui bem colorido. Você sabe que teve um outro vídeo que eu falei sobre clínica, assim, de um modo menos específico, e eu recebi um comentário, tá confuso. Dessa vez eu até desenhei, tá?
Você vai ter dúvida com relação ao caminho ou trajeto para montar a sua clínica, se você quiser, tá? E olha que consultoria gratuita, tá? Olha só, quando você fala do local onde é o seu imóvel, você até abre o CNPJ em qualquer local, mas quando a gente vai entrar com uma documentação na vigilância sanitária, que é a vigilância sanitária municipal, né, que ela é o órgão onde você vai se reportar a tudo, claro que tem a vigilância sanitária estadual, que tem a Anvisa, que é o órgão maior, mas todo o seu processo ele acontece aqui, e ela que vai te dar as diretrizes para você trabalhar. E quando você vai locar o imóvel, no momento da locação, antes de você assinar o contrato, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá na prefeitura e verificar se aquele imóvel tem uma autorização que a gente chama de habite para segmento comercial e segmento de saúde. Você vai lá na prefeitura e pede o habite daquele estabelecimento. Porque aquele estabelecimento ele também precisa ter vistoria de corpo de bombeiro e tudo mais, ou seja, o local onde você vai estabelecer o seu negócio, ele precisa estar regular diante da prefeitura, que é assim que a vigilância vai conseguir dar continuidade nos seus trâmites. Então olha só, eu te falei que o local ele precisa ter uma característica, ele precisa ter um habite, um documento que reconhece que é um estabelecimento comercial e que pode ser instalado aquela atividade de estética relativa ao seu KNAI. Tudo bem? Então, para muitos as informações pode ser um tanto confusa, mas eu vou reescrever. Olha só, uma empresa do segmento de estética, ela precisa ter um CNPJ e precisa ser no mínimo uma MEI ou uma empresa com característica EIRELI. E eu acho que é EIRELI, não sei direito, agora me deu uma dúvida aqui, mas vou deixar assim para você pesquisar. Um CNPJ eu abro em qualquer lugar, mas de acordo com o meu KNAI, o meu código de atividade, eu vou precisar de um documento que chama Habita-se ou Habites, tá? Que quem expede? A prefeitura. Então eu tenho que falar assim, ó, eu quero locar tal imóvel. Você vai lá com a folha do IPTU e faz essa consulta do habite, e aí a prefeitura vai te dar um documento falando assim, ó, esse segmento pode ou não ser usado para o KNAI. Então, veja só, aqui eu te falo o seguinte, olha, isso daqui é fundamental antes de você locar um imóvel, é fundamental que você tenha essa documentação, porque depois não adianta você contar história triste para os órgãos e falar assim, não, mas eu loquei, já gastei tanto, eu reformei, tá bonitinho o lugar, tá não sei o que, não sei o que. Gente, aprende uma coisa, quando você decide ser empreendedor, é você que está empreendendo. Se você achar alguém que te ajude, como eu estou aqui encurtando o seu trabalho, agradeça essa pessoa, viu? Porque geralmente as coisas custam, e custam muito caro, e muitas vezes você nem recebe o produto que você estava na expectativa de receber. Então, essa informação é extremamente valiosa. Fornecedor nenhum vai se sensibilizar
porque você está começando ou não, que tem que ser mais barato, que não sei o que, me ajuda. Gente, esquece disso, vamos ser profissional. O profissional é assim, você vai ver os seus custos, você vai ver seu planejamento, você vai ver o quanto que o seu bolso suporta, em qual velocidade que você vai fazer isso, mas que você dê esses passos precisos, sem ilusão e com o pé no chão, de forma que você consiga construir o seu sonho com dignidade, sem precisar ficar se humilhando para ninguém, nem ficar contando historinhas para ninguém. Então essa é a parte da legislação e legalização do imóvel que a gente tinha para discutir. E aí, finalizando, no último passo, é o passo maior, né? Que é a implementação. Se você me permite, eu vou te fazer aqui um esquema, um croquis. Quando a gente fala de croquis, ele não tem a responsabilidade de ser exatamente uma planta baixa, um projeto arquitetônico e coisa do tipo. Então, o que eu te falo hoje é o seguinte: se você tem uma sala aqui, você pode ter sua mesa aqui, sua maca para fazer o procedimento aqui e a cadeira, tá? De repente um sofazinho aqui para algum acompanhante. Aqui você tem que ter um lavabo, os descartáveis e coisa do tipo, tá? Uma porta aqui. Estou te dando um exemplo de exposição para que você tenha noção do que é o espaço e que esse seja um ambiente agradável. Então, isso é um espaço. É claro que numa escala adequada, isso isso fica muito melhor do que esse croquis. Por isso que eu te falei que é um croquis, né? Então, quando a pessoa entra numa estrutura, é claro que ela precisa ser bonita, mas ela tem que transmitir higiene, ela tem que transmitir uma responsabilidade sanitária. Porque a grande maioria das pessoas, ela olha, ela quer ver se você está paramentado, se as substâncias são descartáveis, como que você trata os seus resíduos. Talvez ela não tenha essa precisão na informação, mas ela consegue ler porque ela já foi no consultório dentário, ela já foi numa clínica médica, ela já foi em um hospital. Então ela tem condições ali de perceber. E uma situação que é importante também é a climatização. Nossa, Nilson, o que climatização é? Um ar. Porque você vai trabalhar com substâncias que são medicamentosas, cosméticos. Então você precisa ter um ambiente que fica na temperatura de 15 a 30 graus centígrados. O ideal 23 graus, que é a fisiológica. Ok? Então, são informações que nenhuma delas é novidade para você. Com relação aos seus equipamentos, eles precisam ter nota fiscal, que isso vai garantir a procedência, de preferência essa nota fiscal no nome da sua empresa. Mas eu comprei, eu segui a sua recomendação. E eu comprei esses equipamentos antes de eu ter empresa aberta. Legal, que bom que você fez isso. Isso vai te ajudar bastante. Mas, então, esses equipamentos, essa nota fiscal precisa estar no nome do profissional, no seu nome. Entendeu? Para você agregar isso como patrimônio da sua empresa, para você ter rastro. Esses equipamentos precisam estar
com a devida certificação na Anvisa. Os produtos cosméticos também tem que ter registro no Ministério da Saúde quando for indicado. Porque quando é um produto manipulado, por exemplo, ele não vai ter registro no Ministério da Saúde, porque não cabe isso para ele. Mas a empresa, ela vai ter uma autorização de funcionamento emitido pela Anvisa, que dá a condição daquela empresa produzir aquele determinado produto, ok? Olha só o que a gente está falando aqui, ó, de estrutura, de equipamento. Vou precisar ter um refrigerador se eu escolher trabalhar com toxina ou com substâncias termoláveis, que seja exclusivo para produtos que não tem alimentos lá dentro. Eu não tenho onde colocar minha frutinha. Traz uma bolsa térmica, coloca um gelox, tá? Separado. Então você vê que isso não muda muito para o ambiente de saúde que você está acostumado. Nilson, olha só, eu não vou fazer limpeza de pele. Nilson, não faço limpeza de pele, eu não faço massagem modeladora, eu não faço drenagem linfática. O que eu tenho? Tenho uma profissional, uma fisioterapeuta, que tem essas habilidades, que complementa o trabalho meu na clínica. A gente tem um bom acordo, ela tem aí os rendimentos dela. Muitas vezes a gente trabalha um fixo mais uma comissão. Isso vai de cada um e da forma que você for trabalhar, mas não esqueça que o investimento no seu negócio não deve ser seu, ele não deve ser da pessoa que você está chamando para agregar, mas sim deve ser seu, tá? E essa pessoa tem que estar disposta a trabalhar e dentro de uma filosofia que seja compatível com a sua. Se o negócio for um pouco maior, se você na sua transição se der o luxo de ter uma recepcionista, uma pessoa que fique ali full time fazendo as suas agendas, bacana, isso você pode usar, você pode implementar, mas de repente não é a sua primeira opção no começo. De repente o recurso que você pode estar utilizando é o seu próprio celular, com o seu aplicativo de mensagens, e ali você ir fazendo a sua agenda utilizando aquele sistema de gerenciamento de agenda que eu te falei anteriormente. Então isso é um padrão que você precisa estabelecer, né? Então aqui a gente falou de equipamento e de pessoas. Tem dois assuntos aqui que eles são também bastante importantes. Deixa eu te pegar aqui mais uma folha. Uma coisa, preço de produto. Preço. Vou colocar até com outra caneta. Olha, chama a atenção sua. Preço de serviço. Bom, primeira coisa, a maioria dos serviços eles vão precisar de um produto que atenda aquelas características que eu te falei anteriormente. Qual que é o valor desse produto? Eu preciso saber. Daqui a pouco eu vou te exemplificar isso. Vou ter que saber se eu vou usar equipamento ou não, porque o equipamento ele tem uma vida útil. Uma vez por ano eu tenho que fazer uma calibração. Nossa, Nilson, eu vou precisar fazer calibração. Você vai ter que fazer calibração, porque quando a vigilância sanitária vier te visitar na renovação da sua licença de funcionamento, ela vai querer saber se aquele equipamento que você está utilizando não vai queimar ninguém, se ele não vai trazer nenhum problema para ninguém, se ele não vai trazer nenhum transtorno. E geralmente a gente se precavém utilizando de uma calibração, de uma manutenção preventiva e tudo mais. Então, mas digamos que o equipamento ali você fala assim, não vou computar isso, que eu já comprei, já fiz a manutenção, ou então você joga isso em uma das suas planilhas lá de controle financeiro. Tem um outro valor que é tempo.
tá? Que você vai colocar ali no seu produto, no seu serviço, tá? E os seus utensílios. E você também precisa fazer uma pesquisa de mercado para verificar concorrência, para você não ter um preço fora de mercado. Mas é assim, produto, ninguém vai te vender um produto mais barato porque você está começando. Desculpa, isso não é um bom argumento. Ou você pode ou você não pode comprar. O que ele pode te proporcionar são facilidades de acordo com o seu volume de compra. Ninguém vai se compadecer disso. Então já caia para essa realidade e vá trabalhar com dignidade, tá bom? É claro que, como eu te disse anteriormente, eu tenho um vídeo que eu falo de como você trabalhar com menos de 20 substâncias e fazer todos os procedimentos, os protocolos, principalmente para mesoterapia, gastando pouco. Essa é uma ferramenta que você deve usar para você saber o que comprar, aonde colocar cada um dos seus centavos, para não ter problema de ficar gerenciando ali uma dívida que de repente te tire o sono. Então, vamos lá, digamos que você vai fazer uma sessão de mesoterapia. Vamos fazer uma sessão de meso. Você vai precisar de uma mescla. Essa mescla te custa R$30. Você vai usar equipamento? Não, não vai usar equipamento. Quanto de tempo que você vai utilizar? Puxa, quanto de tempo que eu vou usar? 30 minutos. Quando eu falo de tempo, eu abro aqui um parênteses. Tenho o tempo do profissional e eu tenho o tempo da estrutura física que eu adquiri. Nossa, estrutura física é. Então, olha só, você tem um aluguel, vamos dizer que seja R$1.000. Você tem água, luz, telefone, internet, não sei o que te custe mais R$200. Vamos dizer que seja isso. Só para simplificar nossa conta. Se você pegar 1.200 e dividir por 200 horas, que é o que um tempo útil, você tem um espaço útil para isso. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Quem sabe faz ao vivo, é isso. Então a gente pega aqui 1.200 dividido por, digamos que seja 200 horas, cada hora sua estrutura física te custa pelo menos R$6. Qual é o custo do profissional? Digamos que você quer ganhar 5.000 por mês livre. Quantas horas você tem de trabalho? Eu vou disponibilizar 6 horas por dia. 6 horas por dia dá 30 horas por semana, 120 horas por mês. Então, 120 horas por mês. Quanto vai custar a sua hora? Vamos lá. R$5.000 por mês dividido por 120 horas. Sua hora vai custar R$41,66. Vamos colocar aqui R$45. Estou indo ao seu favor. Tá bom? Aqui, hora da estrutura física, fiz de forma simplificada e resumida. E aqui a hora do profissional, considerando que você quer ganhar R$5.000 por mês. Então, olha aqui, estrutura física R$6 a hora e o profissional R$45 a hora. Mas aqui, no caso, eu vou ter 22,50 porque são 30 minutos, meia hora, e de estrutura R$3. Eu vou utilizar seringa, agulha e tudo mais, então vou colocar aqui descartáveis. Vou colocar aqui R$10. Ok? Então quanto que isso vai custar? 30 mais 22, vamos fazer a conta aqui, 30 mais 22,50 mais
R$3 mais R$10. Olha, esse procedimento aqui tá me saindo por R$95, certo? Geralmente uma sessão de mesoterapia ela custa lá de 180 a R$200. Isso significa que se eu pegar o pior caso, R$180, e eu tô até pagando o horário, meu horário de trabalho, e tirar R$95, quanto que a gente vai ter aqui? 180 menos 95 vai dar um lucro para a empresa de R$85, ok? Mas pensa o seguinte, isso eu estou considerando para você ter sua agenda cheia, ok? Então aí também dá para você fazer uma conta de quantos você gostaria na verdade aqui é 250, quanto que você gostaria de ter de salário, quanto você gostaria de ter de lucro dessa empresa e assim por diante. Assim você compõe um preço. Tem procedimentos que são mais baratos, tem procedimentos que são mais caros. Isso daqui é uma forma de eu te exemplificar como que você vai trabalhar a questão do seu preço. Eu posso pegar um procedimento, por exemplo, que uma hidrolipo, o que eu vou utilizar? Vou usar soro fisiológico. Digamos que eu use 3 flaconetes de soro de 10 ml, tá? Isso vai me custar R$5. Quanto tempo eu vou usar? Aqui eu vou usar mais ou menos 1 hora. Então, hora do profissional, quanto custa? R$45, que continua sendo a mesma. Quanto que é a estrutura física? Agora os R$6. Aqui eu vou usar um equipamento que eu já paguei. Se eu quiser ser muito metódico, eu posso pegar, por exemplo, o preço de uma calibração de um equipamento. Vamos dizer que a calibração custou R$300. Divido isso pela quantidade de dias úteis. 20, vamos considerar que tem 20 dias úteis por mês, vezes 12 dá 240 dias, tá? 240 dias, vamos lá, ó, R$300 de calibração dividido por 240 dias. Isso vai ser R$1,25 por dia. Se eu trabalhar aqui dias, tá? Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou ter um custo dividido por 8 horas, eu vou ter um custo por procedimento de 15 centavos. Vamos arredondar, considerando que você não vá todos os dias trabalhar 8 horas com aquele equipamento. Vamos deixar lá o R$1 de equipamento para a gente precificar as coisas, tá? O que está faltando aqui? Profissional, tal. Os descartáveis, R$10 lá, tá? Tô aqui te fazendo uma conta simples. E eu sou profissional de saúde como você, e você tá vendo que não precisa ser formado em economia para fazer isso. Olha lá, mais 45, mais 6, mais 11. Aqui eu já tenho um custo de R$67. Uma hidrolipo custa de 150 a R$200. Vamos pegar de novo o pior caso, que você queira cobrar o mais barato possível. Você pega aqui menos 67, menos 67, 150 menos 67. Vai te dar um lucro de R$83, considerando também a sua hora trabalhada e tudo mais. Então, esses são os tipos de conta que a gente tem que fazer. É claro que eu não falei aqui da taxa de cartão de crédito
ou de débito, e também a tributação, que fica por volta de 4,5% a 6%. Tá? Então, é assim, puxa, você tá vendo aí todo o contexto que é trabalhar isso. Outra coisa importante, a forma de divulgação. Hoje a divulgação é através do marketing digital, Facebook, Instagram, uma propaganda bem feita. Você pode fazer isso de forma orgânica, pode fazer patrocinada, e aí, ou se você tiver tempo dentro desse contexto para trabalhar isso e você gostar de fazer isso, ok. Senão você precisa contratar alguém para te ajudar com esse processo, né? E uma maior divulgação é aquela que os seus clientes saibam onde você está e te dê reputação. Muitos clientes indicam outros, né? Esse boca a boca, ele é muito importante para todos nós. Por isso que é bom você trabalhar todo esse contexto e ter uma padronização no atendimento. Essa padronização no atendimento, eu te falo que bom, a cada sessão você dar atenção ao cliente e mostrar o resultado ou a falta de resultado e orientar o que ele deve fazer. É bom você ter um sistema onde você tem os dados desse cliente, que você armazene isso, que você transmita para ele esse tipo de segurança, e até um sistema que lembre o cliente do seu agendamento. Isso diminui a taxa de ausência de cliente, que é um dos problemas que a gente tem na estética, é isso, porque como não é um convênio médico, como não é alguma coisa que ele pagou previamente, muitas vezes ele vem e sem compromisso ele falta mesmo, e aí você deixa de atender alguém para estar atendendo ele. Bom, olha aí, né? A gente trabalhou 5 passos onde você tem uma noção concreta do que é uma clínica de estética e como que você faz para chegar nesse ponto. Claro que algumas coisas você poderia detalhar um pouco mais, isso vai da precisão que cada um quer para o seu negócio. Mas te lembrando, eu te propus aqui uma clínica de estética em 5 passos, que é a capacitação, seleção da sua área de atuação, investimento e planejamento. Esbarramos na questão da legislação e na legalização, na implementação, trabalhando todo o contexto que você pode ter para a implementação de uma clínica de estética. Então, agora, se essa era a sua dúvida, até para tomar a decisão de começar a se capacitar, para se especializar, para chegar na clínica como o seu objetivo, o negócio para o seu futuro, você não tem mais desculpa. Eu te esclareci aqui. E se você gostou, dá o seu joinha aí, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, que a gente tem muito material para te oferecer e te ajudar nas decisões. E eu gosto de dizer o seguinte, que eu não sou o Google para te dar todas as respostas, mas eu gosto de te ajudar com uma linha de raciocínio que te faça pensar e chegar às suas próprias conclusões. E na estética não pode ser diferente, senão eu estaria subestimando também a sua inteligência. Um grande abraço para você, espero ter contribuído, tá? Precisando, entre em contato através das nossas mídias sociais. Um grande abraço para você, professor Nilson Pita.